bom dia! Hoje eu quero ler com você então, no nosso devocional, eu quero ler Marcos capítulo 2, a partir do versículo 2. A palavra diz assim: E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então, o que aconteceu aqui? Esse homem, ele era paralítico e ele pediu aos seus amigos para o levarem até Jesus. E quando aqueles homens chegaram naquela casa, porque todo lugar onde Jesus estava, haviam muitas pessoas sempre, reunidas, iam atrás dele, ouvir a palavra, alguns também iam atrás de cura, assim como este homem, então não tinha acesso pela porta. Aqueles homens subiram naquela casa, descobriram o telhado e desceram ele, por a cama, uma maca que eu creio que eles devem de ter construído, para poder segurar nas 4 cantos e poder levar aquele homem até Jesus, Então eles devem ter amarrado cordas ali e desceram ele aonde Jesus estava dentro da casa. Então Jesus disse ali, vendo-lhes, a fé. Não foi só a fé do paralítico. Jesus viu a fé dos amigos dele, que o conduziram ao milagre. Então, se a gente cronometrar o tempo que Jesus levou, para mudar a vida daquele homem, foram pouquíssimos segundos, pouquíssimo, Então a gente aprende que o tempo é um bem precioso. Hoje, a gente só ouve as pessoas dizerem: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. O dia tinha que ter mais umas 2, 3 horas, o dia tinha que ter mais não sei quantas horas, porque está correndo. A palavra diz que os dias seriam aproximados e estão sendo. A palavra de Deus está se cumprindo, Se a gente for analisar, se nós formos analisar, realmente hoje o tempo é algo muito precioso que nós dedicamos a alguém. Tiramos aquele tempo para ficar com alguém, para cuidar de alguém, até mesmo no hospital. Mas nós precisamos dedicar tempo, E as nossas prioridades, elas determinam, como qualitativamente nós usaremos. Priorizar o que nos leva a viver uma vida plena com propósito e realmente direcionada é essencial. Então, o nosso tempo deve ser não gasto, investido no reino e investido de qualidade para ter aquela busca com Deus, aquele encontro diário com Deus, oração, uma meditação, o tempo que nós estamos aqui fazendo este devocional, o tempo que você se dedica a ouvir este devocional, Então é um tempo precioso que nós tiramos para nós termos com Deus, para ouvirmos, para aprendermos mais das coisas de Deus. E Marcos, ele nos mostra, que esse paralítico, ele queria ter Jesus. Mas se os seus amigos, não tivessem priorizado um tempo e levado ele lá, a história dele não teria sido contada aqui. Esse milagre não teria acontecido. Então, nós precisamos dedicar tempo para cuidar das pessoas, para cuidar da nossa família, para cuidar da nossa casa. Nós temos o nosso trabalho, então nós precisamos ter sim tempo e tempo de prioridade com Deus. E também, esses amigos, eles tiraram tempo para subir naquela casa, tirar o telhado,
e descer aquele homem. Se fossem outros, eles iriam chegar ali e dizer: Ih, tá muito cheio. Ah, não, deixa para outro dia nós voltamos. Esquece, ó. Não. Aqueles homens, eles não mediram esforços para descer aquele homem e colocar aquele homem até na frente, na presença de Jesus, para que aquele homem tivesse a sua vida restaurada, pudesse voltar para sua família, pudesse voltar para a sociedade, para que ele pudesse ter a sua vida normal novamente, né? Então é isso que nós também precisamos fazer. Investir tempo para orar pelas pessoas, para cuidar de alguém, né? Para levar alguém na igreja, para falar de Jesus para alguém, né? Às vezes na igreja tem o evangelismo nas igrejas, né? Vá. Quando o pastor disser, amanhã vai ter evangelismo, irmãos, quem pode ir? Vá. É uma bênção. Muitas pessoas vão até a igreja porque receberam um jornal, receberam um panfletinho. Às vezes tem pessoas que não, mas uma pessoa que pegar um jornalzinho, que pegar um panfleto, ou uma pessoa que parar uns minutos para ouvir aquilo que o Espírito Santo vai usar você para dizer, é um tempo precioso. É uma palavra, uma semente que é plantada. Então nós precisamos dedicar esse tempo, né? Com as pessoas, com os da nossa casa, ter amor, ter sabedoria, ter cuidado, saber, né, como colocar as palavras, porque a palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência. É o Espírito Santo que convence a pessoa. Nós colocamos a sementinha na terra, que é o coração. A semente é a palavra. Mas é o Espírito que vai convencer esta pessoa da justiça, do juízo, do pecado, de ir a uma igreja, de ouvir a palavra. É o Espírito, não é nós. Nós regamos esta sementinha com a nossa oração. Depois, quem colhe o fruto não somos nós, é Deus. E aquele homem, ele teve amigos que o impulsionaram para o milagre. Todos nós precisamos de pessoas assim. A grande questão é que somos esse tipo de pessoa que impulsiona as outras em sua jornada profética? É uma perguntinha para nós, né? Somos esse tipo de pessoa que impulsiona outros na sua jornada profética? Ou você é aquele que diz, tá louco? Não, né? Aqui na nossa igreja, né, tem um casal que vai ir para outra cidade, porque eles ouviram o chamado de Deus, vão sair do sul, vão para o norte, né? E vão ir lá, vão trabalhar, vão começar a congregar, até que o Espírito Santo lá mostre para eles, né? Se eles vão ser pastores, missionários, mas eles estão indo pelo chamado de Deus, não pela vontade deles. Aí, claro, nós ficamos tristes, né? Porque eles estão indo embora, mas nos alegramos porque eles estão fazendo a vontade de Deus. E todos, né, incentivaram eles. E já pensou se alguém chegasse e dissesse, vocês são loucos, mas por que não? Nós não podemos agir assim. Nós devemos investir, sim, no chamado das pessoas, né? Elas, pessoas que têm chamado para cuidar de outras pessoas. Então nós devemos dedicar tempo para isso, né? Eu sei que eu tenho um chamado de cuidar de pessoas, de ajudar pessoas, né? Que eu estou fazendo um curso de psicanálise clínica para mim poder, né, trabalhar como terapeuta. Por quê? Para mim poder cuidar das pessoas, ajudar elas a serem curadas de traumas, né? De coisas que elas sofreram no passado, na sua infância, feridas, mágoas,
ressentimentos, né? Todos nós temos coisas a serem tratadas, a serem curadas, né? Então, eu entendi o meu chamado é cuidar de pessoas, cuidar delas, zelar por elas, orar por elas, né? Então, eu tenho que dedicar este tempo a atender estas pessoas, a cuidar dela, orar por elas, pedir que o Espírito Santo me dê a direção para cada atendimento, para que o Espírito Santo possa usar a minha boca para falar ao coração destas pessoas, porque elas precisam ser ouvidas. Por isso que a palavra diz que nós devemos ser tardios para falar, para nos irar, né? Primeiro nós temos que ouvir. Nós temos 2 ouvidos para ouvir e uma boca só para falar. Então a cura ela vem pela fala. Então pessoas chegavam até Jesus, elas falavam: Jesus, eu quero ser curado. Porque aquelas pessoas elas estavam cansadas de sofrer, de viverem oprimidas, humilhadas, longe da sua casa, longe da sua família, alguns apontando o dedo dizendo: esse aí tá assim porque ele tá no pecado, isso aí aconteceu porque ele pecou. E não era nada disso. Né? De repente aconteceu algo ali naquela época, a medicina não era avançada como nos nossos dias. Como que uma pessoa ia saber se ela estava com uma catarata, se ela ia ficar acometida de cegueira, se ela tinha algo na sua coluna que podia paralisar ela? Hoje nós temos ressonância, nós temos aparelhos de tomografia, aonde é verificado, né, algo na coluna. A pessoa vai lá, faz uma cirurgia, remove uma hérnia e volta tudo ao normal, né? Estou citando exemplos, mas naquela época não tinha isso. E aquela pessoa estava cansada de sofrer. Naquela época não tinha morfina, não tinha medicações como nós temos hoje para aliviar a dor de uma pessoa. E quem aliviava a dor delas era Jesus. Quando elas chegavam em Jesus e Jesus disse: o que tu queres que eu te faça? Elas diziam: eu quero ser curado, eu quero voltar a ver, eu quero andar. Elas falavam aquilo que estava as oprimindo, porque as pessoas daquela época, um cego, um paralítico, um leproso, eles eram pessoas que ficavam isoladas da sociedade, afastadas de tudo e de todos. Alguns ficavam mendigando esmola, tanto, né, como tem a palavra ali, quando Pedro ele estava chegando lá no templo, né, com outro discípulo e um pediu esmola, ele disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, te levanta e anda. E aquele homem andou, parou de mendigar, parou de ser humilhado, de ser pisado, das pessoas darem a sobra para ele. Ele voltou a ter a sua vida restaurada, porque eles deram o que eles tinham para aquele homem. Ele disse: em nome de Jesus o Nazareno, te levanta e anda. E é isso que as pessoas estão necessitando. De alguém que as ouça, de alguém que cuide delas, não julgue elas. Porque julgar é muito fácil, sem conhecer a história, sem saber o que aconteceu realmente na vida de alguém, né? Então, assim, são vários fatores, né, que levam pessoas a cometerem atrocidades, a cometerem coisas que ao mesmo tempo elas não querem fazer. Mas nós precisamos entender isso, compreender, ajudar estas pessoas a saírem, né, da onde elas estão, de um calabouço espiritual, presas espiritualmente. E nós precisamos cuidar dessas almas, cuidar destas vidas, assim como Jesus cuidou. Então, esses homens aqui, eles tiveram amor, compaixão, levaram até Jesus, subiram naquele telhado, desceram aquele homem
E aquele homem teve a sua vida restaurada. E a palavra diz ali, e Jesus, onde está aqui, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus viu a fé de todos eles, inclusive a do paralítico. Então, para você ver que nós precisamos vencer os obstáculos, as barreiras e ir até Jesus. Então, não existe desculpa. Se aqueles homens tivessem dado uma desculpa para o amigo, dizer, não, nós não vamos te levar lá, olha essa multidão de gente, capaz que Jesus vai te ver, Jesus vai te atender, não, aí tem que pegar a senha, né? Não, eles disseram, tá cheio aqui, vamos subir lá, ó. Resolver o problema. Tem pessoas que só sabem olhar para o problema, só sabem olhar para a dificuldade, eles não acham uma solução. Porque os olhos ficam fixos somente na situação em que eles estão enfrentando. Eles não olham para Jesus. Aqueles homens foram com um objetivo. Nós vamos levar o nosso amigo até Jesus e ele vai ser curado. Eles não olharam para a multidão que estava ali para o lado de fora da porta, que ninguém conseguia entrar, ninguém conseguia sair daquela casa deveria estar cercada. Eles simplesmente passaram, subiram no telhado, levaram o paralítico, desceram ele pelo telhado e ele foi curado. Então pare de dar desculpas, tanto para os outros e principalmente para Deus. Eu não tenho tempo de ir na igreja. Eu oro em casa. Pois é, você vai ficar no eu até quando? Né? São palavras que é para nossa reflexão. Quanto tempo você tem dedicado a Deus? Quanto tempo você tem dedicado às pessoas ao teu redor, no teu trabalho, para a tua família? Quanto tempo você tem dedicado para eles, para sentar, olhar um filme, comer uma pipoca? Então, tempo muitas vezes para o teu trabalho você tem. Leva o notebook da empresa para casa, trabalha de casa. Mas um tempo para sentar ali com a tua esposa, com o teu esposo, conversar e dizer, agora é só nós dois, vamos deixar o celular aqui, vamos conversar, vamos comer uma pipoca, vamos assistir um filme. Você tem feito isso? Pois é. E o tempo está passando. O dia passa. Quando nós vemos, já é outro dia, já é outro mês, já é outro ano, e assim vai. Então nós precisamos mudar os nossos hábitos para melhor. E será que não há pessoas próximas de você aguardando uma palavra sua para que tenha uma virada extraordinária na vida e assim possam viver uma nova realidade? Você já contou, já falou teu testemunho para alguém? Como você era? O que Jesus fez na tua vida? Como ele te encontrou? Como ele te resgatou? De repente essa pessoa ela só está esperando ouvir isso de você. Para ela se posicionar também e dizer, eu também quero esse Deus que tu serve. E a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então priorize o seu tempo para se alimentar da palavra do Senhor. Você precisa deste alimento. E quando Jesus se encontrou com aquele homem, a vida dele mudou em pouco tempo. Então dedique agora tempo de qualidade ao Senhor e ele mudará a sua vida. Nós temos que dar o primeiro passo. É nós que vamos até Jesus, é nós que vamos a Deus. A palavra diz, aquele que se achegar a mim, eu me achegarei a ele. Aquele que me buscar vai me encontrar. Aquele que bater a porta, ela vai se abrir. É nós que temos que fazer a nossa parte. E não fique centrado em você mesmo. Compartilhe o que Deus tem feito em você. E seja a pessoa que Deus usará para que realidades sejam mudadas. Reflita nisso. Você vai ser a pessoa que Deus vai usar para mudar
a realidade de outras pessoas que estão ao teu redor. Elas vão ver o teu testemunho, elas vão ver o teu exemplo, elas vão dizer, nossa, mas se Deus fez isso na vida desse daí, dessa daí, então ele também pode fazer na minha. Porque quando as pessoas olham para nós hoje, elas não sabem como foi o nosso passado, o que nós fizemos lá atrás quando Jesus nos encontrou. Eu agradeço a Deus e digo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me tirou daquele lugar, eu era assim, eu era assado e hoje eu estou aqui. Eu te agradeço porque o Senhor me amou primeiro, porque o teu amor me alcançou, porque joelhos se dobraram, oraram por mim para que eu pudesse estar aqui hoje. Então seja grato a Deus. Lembre-se de onde Ele te tirou. Da onde você estava quando Jesus te encontrou. Volte ao primeiro amor. Muitas pessoas estão longe do primeiro amor. Esse amor, essa chama não pode se apagar. Você precisa ter esse amor todos os dias, esta fome pela palavra, esta sede de estar na presença de Deus, ser o sal, ser a luz para iluminar. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam movidas, incentivadas, incendiadas pelo Teu Espírito, Pai. Que o Teu poder, que a Tua unção seja derramada sobre todas estas vidas. Que a Tua graça alcance cada uma delas, Pai. Que elas dediquem tempo de qualidade contigo, com a sua família, Pai, que elas invistam o seu melhor tempo em Ti, em ouvir a palavra, em renovar as suas energias, em renovar o seu ânimo, em ter a sua fé renovada, transformada, sua mente ser renovada todos os dias. É a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.